Olá, bem-vindos ao SompoCast, o seu videocast sobre mercado de seguros e sobre ferramentas para impulsionar o crescimento de empresas em tempos econômicos desafiadores. Eu sou Glória Vanik e nesse episódio da segunda temporada do SompoCast, nós vamos falar sobre como as seguradoras costumam avaliar os riscos das empresas e por que os seguros corporativos são investimentos importantes. Eu converso então com dois profissionais da Sompo que estão aqui comigo, Fernando Grossi, que é diretor executivo comercial, e Bruno Rodrigues Pereira, diretor executivo financeiro. Primeiro, um prazer estar aqui com os dois. Prazer é todo Muito nosso. obrigada, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Glória. Eu vou começar fazendo pergunta difícil já, tá? Eu queria saber como que é a relação de vocês na Sompo, comercial e financeiro, como é que vocês se relacionam? Relação positiva, as negativas não precisam contar. Que tipo de trocas, né, brincando agora, mas que tipo de trocas, experiências, projetos que vocês costumam fazer para tornar os produtos mais atrativos para os clientes, para os corretores e atender às expectativas dos acionistas? Muito bem. Bom, eu e o Bruno, eu sou responsável por trazer o dinheiro da companhia e o Bruno é responsável por cuidar muito bem do dinheiro. Perfeito. Mas o trazer o dinheiro não é só trazer o dinheiro, né? Trazer o dinheiro que vá gerar o resultado com as avaliações dos produtos, das áreas de produtos e tudo que o CFO monta de budget, de orçamento para o ano, que tem o mix de produtos, a gente tem que seguir para que o resultado venha dentro do que foi proposto. Bruno. Oi, tudo bem? Tudo bom? Obrigado. Prazer. Prazer é todo meu. Então, a relação realmente, na teoria, é uma relação que parece ser bem difícil e bem complicada, porque, veja bem, é o time comercial tentando trazer negócios, tentando fazer negócios, mas e o time financeiro tentando segurar, eventualmente, pagamentos, e aí tem uma relação, às vezes, um pouquinho mais difícil na questão dos pagamentos de comissão, numa facilidade para um, numa facilidade para outro, mas que faz parte de todo o negócio. Então, esse é o nosso dia a dia, né? Trabalhar bem os recursos financeiros que entram, garantir que esses recursos entrem também, porque não necessariamente uma venda, ela se traduz no final do dia no dinheiro entrando na companhia. Perfeito. Então temos todas essas responsabilidades e preocupações, mas é um dia a dia muito, muito, muito agradável. Conflitos produtivos são aqueles que acontecem no nosso dia a dia. Com o Fernando é muito fácil trabalhar. Isso melhora, né, as condições do risco para o segurado, ter essa boa relação ali dentro da empresa, melhora muito a entrega dos produtos para quem contrata. Sim, acho que um dos grandes pontos que a gente trabalha e que a gente vê normalmente na economia é a facilidade no pagamento do seguro. Ou seja, parcelamentos, possibilidade de parcelamentos, possibilidade de pagamento de modalidade diferente, ou através de boleto, ou através de depósito, aquilo que for mais fácil, aquilo que for mais conveniente para o cliente. Então, a gente precisa ter um leque grande de opções para que possa facilitar a vida do cliente e isso facilitar uma venda. Perfeito. Basicamente, então, a gente entrou ali no cerne de uma questão central, né, de atuação de uma seguradora, que é a avaliação de riscos. Como que isso é feito no processo de contratação ali de seguro corporativo? Quer começar, Fernando? Pode. Podemos falar um pouco sobre isso. O corretor de seguros é uma figura importante no processo de relacionamento, seguradora e cliente e área comercial. E o corretor de seguros hoje ele é um consultor, né? Ele trabalha muito fortemente na orientação que deve ser dado aos clientes. Perfeito. O time comercial é um time muito presente e próximo dos corretores. Eu acho que isso, eu tenho certeza que isso é uma fortaleza da Sompo, que é esse relacionamento comercial. E risco, a gente precisa entender que a melhor maneira de avaliar esse risco, né? Nós temos os nossos inspetores que vão ao local do risco, onde vê quais são os protecionais que existem, né? Se existe uma brigada de incêndio, se tem sprinkler, se tem todo o processo de extintores, se o depósito está bem armazenado. Então, quando você encontra um cliente que não vê a parte de seguros como gasto e sim como investimento, ele vai com certeza comprar um seguro
mais barato. Então, o time comercial também está muito preparado para entender esses corretores que têm essa relação com esses clientes que se preocupam em atender os requisitos de risco. Bruno, como é que fica na área financeira? Com relação à área financeira, temos muitas análises de risco, e esses riscos de seguros são muito mais ali presentes na área de subscrição, numa área comercial, na área de produto. Na área financeira, nós olhamos muito alguns outros riscos complementares, como um risco de crédito, um risco de liquidez, ou eventualmente até mesmo um risco operacional. Esses são os riscos onde a gente tem um pouquinho mais de preocupação. Dando alguns exemplos, um risco de crédito seria a capacidade financeira da contraparte, ou seja, do nosso cliente, em fazer o pagamento. Então, por isso que, como eu havia falado, facilitar e dar meios de pagamento suficiente para que o cliente possa escolher ajuda na redução desse risco de crédito, por exemplo. Fazer uma análise também do risco exposto do produto também é uma forma da área financeira garantir que, esse risco, uma vez tendo um sinistro, teremos capacidade de honrar, porque foi um risco controlado e o preço foi feito de acordo com aquele risco que foi assumido. Então, acho que essa é a grande relação. Como é que funcionam as vistorias? As vistorias, elas saem principalmente da área de produtos. A área de produtos solicita no momento de uma contratação, existe a solicitação de uma vistoria para avaliação do risco. Perfeito. Ou seja, tudo isso que o Fernando falou, avaliar os protecionais, quais são as proteções que o cliente tem no risco em que ele está buscando uma cobertura de seguro. Né? E as vistorias servem para isso, que são as vistorias prévias. Existem também as outras vistorias, que são as vistorias quando acontece um sinistro. Acontece um sinistro para avaliar o tamanho a complexidade, o tamanho da área afetada. O quanto precisa ser, qual é o tamanho do prejuízo, averiguar se aquilo tudo que foi atingido por aquele evento ele está coberto no seguro. Então, também existe uma vistoria nesse momento. Então, a gente pensa em vistoria sempre nesses dois momentos. O pré, né, para vender, para garantir o risco que está sendo avaliado, e o segundo, que é um momento de um eventual sinistro. Então, vamos lá. Se eu entendi a lógica do negócio de seguros, quanto menor o risco, menor o valor que se paga, menor o custo do seguro, né? Como que as empresas, então, podem fazer para reduzir os riscos e, consequentemente, pagarem um valor mais barato do seguro? Essa é uma equação muito forte, como o Bruno colocou. Cada vez mais o cliente quer pagar menos prêmio, o corretor quer ganhar mais comissão e a seguradora precisa melhorar o resultado. Né? Então, essa equação ela é muito importante quando a gente pega um cliente que faz investimentos em protecionais. Então, aquele cliente que faz o investimento, né, ouvindo a seguradora, ouvindo o inspetor da seguradora com as orientações que ele dá para fazer os protecionais, ele com certeza vai comprar um seguro bem mais barato. Né? Entendi. O que seriam os protecionais? Explica melhor Você assim, tem uma equipe de brigada de incêndio, porque na hora do incêndio todo mundo corre, não, precisa ter alguém da brigada lá que saiba usar os equipamentos, né? Saiba usar a mangueira de apagar o fogo, que ele tenha sprinklers, que ele tenha a parte de extintores de incêndio. Então esses são os grandes protecionais. Porta corta-fogo para não sair de um ambiente para outro. Né? Às vezes o risco fica só quando ocorre o sinistro naquele local. E os nossos inspetores são muito treinados para orientar o cliente. Então, aquele cliente que vê como investimento e não como despesa, ele vai com certeza comprar um risco mais barato no mercado. Seguro de carga também, né? Existem algumas questões para evitar que haja roubo, que haja furto, até a segurança do próprio caminhoneiro, né? Isso, claro. Esses exemplos que o Fernando deu, eles são muito característicos de uma planta industrial, mas existem outros seguros também, como esse exemplo que você está dando, escolta armada, um rastreamento por satélite, um planejamento de parada onde o caminheiro ele não pode parar em qualquer lugar para fazer um descanso ou fazer um período de almoço, uma alimentação. Então, existem todas essas proteções, mas eu acho que é importante também destacar que o nosso time de inspetores, de vistoriadores e a própria seguradora, ela tem muito expertise para mostrar também aquela relação, porque alguns podem pensar, mas se eu investir isso tudo, quanto eu vou trazer de
retorno de desconto ou de redução do seguro. Será que vale a pena eu ter isso tudo? Ou será que é melhor eu ter menos isso, pagar um pouquinho mais de seguro, que no final o que eu vou pagar a mais vai ser... Compensa, uma coisa compensa a outra. Isso, então eu acho que essa é uma equação também que precisa ser feita e que a companhia, que a Sompo, e junto com o nosso time, a gente tem capacidade de fazer essa consultoria ou de prestar esse serviço para os nossos clientes. Queria pedir para vocês trazerem casos reais, casos assim mais práticos de sinistros que ocorreram e que as empresas conseguiram evitar prejuízos e até eventualmente garantir a sobrevivência ali da empresa porque tinham seguros corporativos. O que a gente pode trazer aí de exemplos? Bom, nós temos um exemplo muito recente de um cliente que estava conosco há 6 anos, ou seja, todo ano renovando, tinha um histórico de relacionamento muito forte com a companhia e que teve um sinistro de grandes proporções. No primeiro momento... Que tipo de sinistro? Um incêndio de grandes proporções. No primeiro momento, o que é que você olha? Legal, tem cobertura, está dentro da vigência do seguro, estava quase no final do último ano já para renovar. Era indústria ou era estoque? Indústria. Né? E aí, quase no final do ano, é uma indústria que tinha um depósito grande com seus estoques, quase no final de vigência do seguro. E aí, a primeira preocupação que a gente olha internamente tem cobertura, a apólice está ok, todos os pagamentos foram efetuados, o risco foi bem aceito, tivemos as inspeções, e aí passa-se para o processo de regulação do sinistro. E durante esse período, e pegando esse exemplo também, foi fácil perceber que a companhia, que a empresa também tinham todos os seus protecionais que minimizaram o impacto. Foi um incêndio de grandes proporções, como o Fernando colocou, numa planta fabril onde existiam. Então, os danos eram nas máquinas, ou seja, na linha de produção, e no estoque de produtos, sejam produtos acabados ou matéria-prima, né? Então, houve uma pronta comunicação, obviamente, né? Uma situação como essa, o cliente entra em contato rapidamente com a seguradora, tivemos todas essas preocupações que o Fernando colocou, e fizemos uma avaliação. Um cliente de muitos anos, um cliente com histórico assim, excelente, com histórico de protecionais também, sempre com o nosso checklist ok. Fizemos, então, alguns pagamentos, uma antecipação de pagamentos para que ele pudesse se recompor. Foi um período de final de ano, início de festas, preparação de vendas, né? Ou seja, um período onde as vendas são muito relevantes, e o cliente pôde fazer uma recuperação dessa unidade mais rápida, principalmente por conta da antecipação do pagamento da indenização. Ou seja, foi muito mais rápido do que levaria na média do mercado. Exato. Normalmente, um incêndio similar provavelmente levaria de 3 a 4 meses para começar a ter alguns pagamentos. Nesse caso, fizemos pagamentos com menos de 30 dias. Nossa, do ocorrido, né? Na verdade, do aviso. Logo que ficamos cientes, fizemos esse primeiro pagamento. Não foi um único, né? Existiam outros. O sinistro ainda estava em regulação, ou seja, ainda em avaliação de todas as avarias, eventualmente até por conta dos protecionais, algumas que imaginávamos que tivesse, algumas máquinas principalmente, que imaginávamos que tivesse tido perdas maiores, foram mais contidas justamente por conta de alguns protecionais, como o Springer, como o Fernando comentou em outro momento. Então, eu acho que é um exemplo emblemático que traz um pouco dessa rapidez no atendimento ao cliente, fazendo essa conjunção entre protecionais que minimizam o impacto, não somente eliminam, mas reduzem o impacto, e a velocidade de pagamento da seguradora, pensando sempre no bem-estar e na recomposição mais rápida possível do segurado. E, graças a Deus, também não teve nenhuma vítima fatal, nem ferimentos, foram danos materiais, simplesmente. E foi um final feliz, porque, como eu te falei, estava quase no final da vigência e o cliente renovou o seguro novamente conosco. Depois de tudo isso, tem que então renovar, mas por 30 anos. Esse foco no cliente que foi dado, a rapidez, então o cliente continua mantendo o seguro conosco. Perfeito. Tem outros exemplos práticos que você possa trazer para a gente, Fernando? Vários exemplos, né? Nós temos exemplos de
transportadores que roubam a carga e rapidamente a gente consegue achar o caminhão, né, por todo esse histórico que o Bruno colocou. Tivemos casos de... Até um fato interessante, nós tínhamos uma carga de desodorantes que sempre eram roubados no Nordeste. Olha só. Então a gente começou a identificar e criamos toda essa parte de gerenciamento de risco no transporte, e hoje você não tem mais nenhum tipo de problema nessa questão de roubo de carga, né? Então essa pronta resposta, no momento que há o roubo numa grande transportadora, principalmente eletroeletrônico, que é uma carga muito visada, valiosa, né? visada, e que tem rapidez na colocação do mercado, Sim. A gente trabalha essa pronta resposta muito rapidamente. Perfeito. Então são alguns exemplos práticos assim de situações em que realmente houve uma agilidade e uma facilidade ali para o pessoal receber, né, os seus recursos. Na percepção de vocês, o seguro ainda é visto por muitas empresas como um gasto? Vou contratar um seguro, mas eu vou gastar, já estou com o meu orçamento ali no limite. Ou a gente está num momento já no setor em que o seguro é entendido realmente como investimento? Glória, eu entendo que hoje, com tantos eventos que ocorreram, né, o empresário brasileiro tem tido um olhar diferente nessa questão do seguro, né? O cliente hoje que faz o seu orçamento, né, durante o ano para o mercado de seguro, ele já tem uma noção, né, porque a renovação do seguro é anual, e ele já pode providenciar toda essa parte de orçamento. Eu acredito que no nosso mercado hoje corporativo, a gente evoluiu bastante nesse entendimento dos clientes. Os clientes hoje veem como investimento, né, e o retorno é um retorno que ele não quer que aconteça, claro, o sinistro, né? Não é bom para ele a interrupção. Então a gente entende que hoje no nosso mercado a gente já evoluiu nessa questão de ver como investimento. Inclusive é muito comum em algumas empresas, médias e grandes empresas, existirem uma área dedicada ao seguro. Entendi. Então são funcionários da empresa que trabalham e que existem. A gente até teve uma visita na semana passada a um potencial cliente, onde tem uma área parruda, onde existem superintendentes, gerentes, ou seja, uma equipe bem preparada, voltada para seguro, voltada para a proteção da indústria, né? Então isso é mais um exemplo dessa mudança de mentalidade ou dessa construção de mentalidade em que o seguro é visto como um investimento, até mesmo com uma área dedicada a pensar nisso e buscar soluções de seguro. Então vai conversar com corretores, vai conversar com seguradores para conseguir as melhores proteções para a sua planta. Nesse caso era uma planta industrial. E tem outras vantagens também, né, do seguro corporativo, que, por exemplo, até na atração de talentos, né? Sim, exato, né? Existe o seguro de D&O, por exemplo, onde os diretores são e-officers, né, que é a nomenclatura dessa D&O, onde tem a proteção para eventuais erros ou omissões na condução das suas responsabilidades como diretores e como representantes estatutários da companhia. Então, trabalhar numa companhia em que tem essa proteção também é uma grande atração e até mesmo retenção para esses líderes, mas normalmente é uma camada de liderança, né? Sim, que toma decisões importantes, exato, né? Para garantir que aquela decisão, se causar danos a terceiros, aquela decisão que foi tomada por aquela companhia, qualquer reclamação, seja judicial ou não, com relação a essa decisão, seja protegida por um seguro. Então, obviamente existem certas coberturas, certos limites, mas é muito importante. Eu, por exemplo, quando vim para a Sompo, eu preciso saber, tem um seguro de ano, como é o seguro, quais são os limites, o que cobre, o que não cobre, faz parte também da decisão de uma mudança. Isso. E é muito importante, né? Hoje a Sompo tem essa preocupação. Então, o nosso portfólio de produtos para o mercado corporativo atende todas as necessidades que os empresários precisam de cobertura de seguros, né? Então, a companhia está bem preparada em atender aos nossos clientes. Muito obrigada, viu?
uma aula. Obrigado a como você. sempre. Prazer. Obrigado. Um prazer ter vocês dois aqui. E que bom, né, que mais empresas estejam vendo os seguros corporativos cada vez mais como um investimento e não como custo, né? Sinal de que há uma mudança realmente no mercado, uma evolução para uma atitude mais responsável em relação à proteção dos negócios, aos colaboradores, né, aos clientes, aos outros parceiros envolvidos. Quero agradecer você que ouviu e que assistiu aqui ao nosso Sompocast e já adianto que no próximo episódio nós vamos falar sobre panorama econômico e foco no cliente. Então já se liga que tem muito assunto pela frente e a gente se vê lá.